Agora vamos lá para a segunda parte aí da discussão do tema do texto, do tema dessa redação. A gente vai para as teses mais complexas. Por que eu separei em dois, né? Separei porque aqui essa parte a gente vai precisar de uma concentração maior e talvez aí de uma pegada mais criativa. E aí eu gostaria de frisar para vocês que essas duas teses aqui, galera, eu não tirei de lugar nenhum. Você não precisa de ler mais nada, além do seu conhecimento já de senso comum mesmo, aliás, para você desenvolver esse tipo de raciocínio aqui. A prova é que eu estabeleci, né, para mim mesmo, falei o seguinte: vou me colocar na pele dos estudantes, vou estabelecer teses antes de eu fazer a leitura, uma pesquisa mais aprofundada desse tema, né? Porque eu tenho que fazer uma pesquisa para ver se ele está adequado, ver quais são os pontos mais interessantes e tudo mais. Mas eu desenvolvi essas teses, né, pensando em vocês, colocando no ponto de vista de vocês que eu achei que ia acontecer. E aí essas duas últimas teses são as que eu acho menos prováveis que, pela minha experiência, né, de corretor de redação, eu vejo acontecer nesse tipo de exploração menos intensamente, mas enfim, a gente vai ver que é totalmente possível, vocês podem estabelecer esse tipo de raciocínio muito facilmente no texto de vocês também. E aí ganhando um ponto aí de autoria, que a gente sabe que também é uma coisa que é levada em consideração pelos corretores. A tese número 4, que foi uma que eu não escolhi para desenvolver tanto assim, né? Não escolhi para escrever o texto que eu vou mostrar exemplo para vocês daqui a pouquinho, mas que é bem interessante também, ó. A atividade familiar não desperta o interesse masculino, tá? Essa é a base do raciocínio, pois não produz status ou aceitação social. O que isso quer dizer? Quer dizer que o homem não tem interesse em participar da família, ele nunca vai ser. Algumas pessoas, né, nunca vão exercer essa paternidade ativa porque simplesmente não querem. E não querem por quê? Porque não é algo que produz status ou aceitação social. Recentemente eu corrigi um TCC que falava justamente sobre qual é o status que a mãe ganha na sociedade, né? Que muitas adolescentes, inclusive, sonham em ser mãe. Por quê? Porque isso gera certo status, né? É como se a pessoa estivesse elevando a vida dela de adolescente, a vida dela de jovem adulto, para um status agora de maior amadurecimento, de guerreira, né? A gente vê sempre o surgimento de vários adjetivos, porque ela se tornou mãe. Já no caso de se tornar pai, parece que isso é menos evidente, tá? Não produz uma aceitação social, inclusive ser um bom pai. O ser um bom pai, às vezes, é visto como algo bom, por exemplo, em certos meios sociais, como a igreja, né? Meios sociais mais que traz uma moral mais tradicional, mas no meio social, por exemplo, das mídias sociais, ser um bom pai não quer dizer muita coisa. Você pode, inclusive, fingir que é um bom pai, pegar a parte de status que venha dessa característica, mas não precisa ser verdade, percebe? Então, esse interesse masculino não é despertado por isso. Observem que é uma parte, assim, bastante óbvia, é uma coisa que a gente vê acontecer, todo mundo conhece algum exemplo disso na vida, mas, às vezes, não é o primeiro raciocínio, a primeira tese que vem pra gente, né, quando a gente está escrevendo um texto. Mas também, se pensar um pouquinho, vocês vão lembrar que isso daqui, na verdade, é uma grande verdade, melhor dizendo, é uma grande verdade porque a gente vê que muitos homens não têm interesse por isso porque não vão ganhar nada com isso, né? Então, assim, dar amor, dar carinho, ser presente, dá muito trabalho e não vai gerar nada em troca para ele, na cabeça de certas pessoas. E a tese 5, que foi a que eu achei mais interessante de todas, é uma bastante mais complicadinha, só que também é algo que vocês são totalmente capazes de desenvolver e desenvolver bem no texto de vocês, que seria o seguinte: a dissociação, ou seja, desfazer, uma dissolução, quando a gente vê alguma coisa perder o significado, né, moderna do conceito de família, dissolve os papéis e isenta o indivíduo de suas responsabilidades. Então, o que a gente está falando aqui? O conceito de família, né, a gente veio discutindo isso já há alguns anos, questão apostando aí que seria talvez um tema de Enem, né, antes no governo anterior, não nesse governo, que o conceito de família passou por várias transformações, certo? E uma dessas transformações foi perder a força desse conceito. Por quê? O conceito de família, na verdade, é um conceito bastante tradicional, bastante cristão, digamos assim. A família tradicional europeia que foi trazida para o Brasil, ela foi trazida por jesuítas, por exemplo. Né? É uma forma de núcleos de poderes que foi estabelecida aí de outras culturas, na verdade. Então, hoje a gente tem uma dissociação desse conceito. A gente tem esse conceito sendo enfraquecido e isso é inevitável, assim. Todas as coisas que são tradicionais, em algum momento, são paradigmas, né? Em algum momento vão sofrer aí uma modificação
que pode ser com que esse conceito quebre ou se perdure por mais tempo, mas geralmente ele quebra, porque aí ele vai dar lugar para coisas novas, isso é perfeitamente normal. E quando a gente tem essa dissociação desse conceito de família, desse conceito de família tradicional, mãe, um pai, a gente também dissolve, óbvio, né, por consequência, os papéis que essas famílias apresentam. Então, se antes a gente tinha uma figura paterna muito forte, a necessidade dessa figura paterna, hoje em dia, com a dissolução do conceito de família, a gente também tem a perda desse papel de pai. E aí a gente vai ter várias discussões sobre isso. Isso é bom, isso é ruim, o pai é fundamental, não é? Será que existe certa perda real quando o pai não faz parte da família, não exerce sua paternidade? Não sei, isso daí seria até uma discussão bastante profissional, né, da área, uma discussão mais técnica que vocês podem se aventurar aí em algum momento, mas enfim, é uma questão de causa e consequência. Quando você tem a dissociação moderna desse conceito familiar tradicional, você também vai dissolver o papel, e dissolvendo o papel também, por consequência, a gente vai ter a isenção dessa responsabilidade desse indivíduo. Se ele não se enxerga mais como pai, se ele não se enxerga como pai, por que ele vai exercer a paternidade, não é mesmo? E isso, meus caros, é mais visto em uma situação muito, muito clara, que eu coloquei aqui no argumento 1. Quando a criança é fruto de uma relação não conjugal, ou seja, quando um casal que não é casado, né, duas pessoas que não são casadas, se relacionam e têm um filho, talvez aconteça de esse filho, essa criança, fruto dessa relação não conjugal, talvez ela perca o status de filho. Aquele pai não vai reconhecer aquela criança como um filho. É quando a gente diz que a pessoa não vai assumir, né? A gente tem essa palavra muito triste aí no senso comum, que é quando o pai não assume o filho, não vê ele como filho. Por que ele não vê como filho? Porque ele não está no relacionamento com aquela mulher. Então aquela criança ali exatamente é o que dele, ele não assume socialmente essa característica. Coisa que não acontece quando você vê uma pessoa numa relação conjugal, óbvio. Ninguém é casado e diz, esse filho não é meu, não assumo esse filho. É totalmente impossível. E aí você vê a relação lógica entre essas duas características. Então esse conceito de família aí, né, quando a gente vê uma dissociação dele, a gente também vê a dissociação desses status, né, de filho. O que essa pessoa é para mim? Eu não sei exatamente, né, não é minha família. E o que é o conceito de família? Tem todo um problema por trás. E aí isso daqui é bastante comum. Todo mundo poderia ter pensado nisso, observem. Todo mundo conhece alguém. Nossa Senhora. Conhece alguém nessa situação aqui, fazendo com que o progenitor também perca a identidade familiar de pai. Então, a pessoa que não faz parte da sua família conjugal não é seu filho, e você também não é pai dele, né? Não tem esse reconhecimento. Não tem reconhecimento social, não tem reconhecimento, então, afetivo também. E o argumento 2, a moral responsável por estreitar a relação entre pais e filhos, ou seja, aqui eu vou colocar como uma coisa bem interessante na realidade, né? A moral, né? Se a pessoa não tem na cabeça dela aquele paradigma moral que o pai e o filho merecem ter uma relação afetiva, na verdade ele não desenvolve essa relação afetiva, né? Vocês vão entender melhor. A moral responsável por estreitar a relação entre pais e filhos pertence ao universo cultural e religioso enfraquecido na sociedade atual. Ou seja, caras, eu não falei isso não. Ou seja, gente, quando o pai e o filho não se reconhecem moralmente como pais e filhos, eles não necessariamente vão desenvolver uma relação afetiva entre um e outro. Ou seja, mesmo que essa pessoa não esteja numa relação conjugal, pode ser que ele reconheça o seu filho, né? Porque ele é religioso, por exemplo, ele vê que aquilo dali tem uma relação entre os dois, a religião disse isso para ele, né? A gente vê uma pegada muito forte na questão familiar, na religião cristã, por exemplo. E só que essa moral responsável por esse tipo de coisa, a moral religiosa mais especificamente, ou cultural, também está sendo enfraquecida. A sociedade atual não está, hoje em dia, tão necessariamente ligada à questão religiosa ou à questão cultural moral. E aí, por que eu falo moral, gente? Moral não é ética, tá? A diferença de moral e ética é que a ética pode ser desprendida, né, da cultura, pode existir livremente, apesar de uma cultura ou de
certos parâmetros, paradigmas que alguém estabelece, que um grupo de pessoas estabelece. A moral não. A moral ela precisa estar dentro de um paradigma de alguma cultura ou de alguma religião, tem que ser específico. E se esse ser específico, se esse conceito em específico sofre esse enfraquecimento, a moral vai junto. Ou seja, os preceitos, os ditames, os paradigmas dessa moral vai embora junto com esse enfraquecimento. Então, o religioso foi enfraquecido e vai enfraquecer também essa questão da responsabilidade moral que um pai teria para com seu filho. E aí, das estratégias argumentativas, da onde que eu tirei, afinal de contas, essas estratégias, né, que vocês conhecem muito bem, que é utilizar argumentos de princípio, citação, comparação, alusão histórica, utilização de dados, informações, exemplos, né, da onde que eu surgi com isso tudo aqui? Do meu conhecimento também cultural, coisas que vocês também poderiam ter colocado. Nenhum desses itens aqui eu coloquei de leituras muito restritas, né, desse tema em específico. Eu jamais saberia isso na hora. Claro que não, né? Eu trago sempre para vocês aqui uma coisa acessível. E aí o que vai acontecer? Eu peguei essa última tese, essa tese número 5, para fazer essas estratégias argumentativas. Então, essas duas primeiras estratégias aqui, eu utilizaria cada uma para um argumento, e a mesma coisa nesse segundo par, em que o argumento 1, né, que seria esse daqui, utilizaria a estratégia de comparação. O argumento 2, que seria esse daqui, seria a alusão histórica, e a mesma coisa no primeiro caso. O que isso quer dizer? Quer dizer que o argumento não é a estratégia argumentativa, né? A gente já conversou sobre isso 1 milhão de vezes, coisa que vocês nem erram, nunca erraram, na verdade, que é trazer o argumento, mas não somente o argumento, galera, trazer também a estratégia, que vai ser o que vai convencer, que vai respaldar o argumento de vocês. Então, no primeiro caso aqui, argumento 1, qual seria a estratégia argumentativa que eu utilizaria para falar que a criança que não é fruto de uma relação conjugal perde status de filho? Como que eu posso provar isso? Se alguém dissesse para mim, eu não acredito em você, da onde você tirou isso? Qual que é a sua prova para me dizer que a criança que é de um relacionamento não conjugal perde status de filho? Aí eu diria, trago aqui um argumento de princípio. O que é o argumento de princípio? É um conhecimento de senso comum mesmo, mas que é uma coisa que você não pode negar. É um conhecimento que todas as pessoas compartilham dentro de uma cultura que também serve como argumento. E aí a frase, né, seria mais ou menos o seguinte. É claro que na hora de construir o texto a gente acaba mudando uma coisa ou outra, mas a frase que eu colocaria no meu rascunho, para eu não esquecer o meu raciocínio, seria o seguinte: o desafio da paternidade ativa também ocorre em núcleos familiares tradicionais. Beleza? Então a gente tem paternidade ativa só porque o casal é feliz, casado no papel, na igreja e tudo mais. O cara vai ser ativo? Não. Então, esse desafio da paternidade ativa também ocorre em núcleos tradicionais. Mas, porém, entretanto, é mais comum em casos de filhos de mães solteiras. Essa estratégia aqui, na verdade, também poderia ser a estratégia por oposição, né? Por contradição. Eu coloquei duas situações aqui que são normais, né? E em seguida eu foquei na segunda. A minha próxima frase seria focada aqui, casos de filhos de mães solteiras, em que há uma relação não conjugal e o filho vai perder o status. E aí, a partir disso daqui, estabelecendo essa informação, eu já estaria colocando o meu argumento de princípio, que é a minha estratégia argumentativa. Essa é uma das minhas frases. Essa frase pode ser tanto tópico frasal como não, tá? Eu vou fazer um texto aqui diferente do que vocês costumam fazer, para poder mostrar uma outra forma também. E aí no argumento 2, né, que seria sobre a moral responsável, essa moral enfraquecida, que enfraquece na sociedade atual, eu utilizaria uma citação. E aqui, galera, citação, a gente sabe que tem aquele problema. Como eu vou lembrar alguém que falou especificamente sobre esse assunto? Então, nesse caso aqui, eu coloquei um truquezinho. Olha só como é que eu coloquei. Coloquei a conjunção conformativa aqui, né, o conectivo, iniciando o meu parágrafo, que poderia ser aqui nesse caso o tópico frasal, conforme pensadores de múltiplas escolas sociológicas afirmam. Olha só, pensadores de múltiplas escolas sociológicas. Mas isso não é muito vago? Cara, eu não acho nada vago, porque, na verdade, essa informação que eu vou colocar aqui para vocês é uma informação de que muitos sociólogos
compartilham, de fato. Não é uma coisa de uma teoria de um sociólogo específico, de um filósofo específico. É um conhecimento, na verdade, bastante compartilhado. Então, na verdade, nem faria sentido eu colocar o nome de uma pessoa só. Se eu quisesse colocar, eu poderia. Mas aqui eu estou enfatizando, inclusive, que é um pensamento muito comum entre quem? Entre os sociólogos, né? Então, assim, se eu precisasse especificar alguma coisa, eu estou especificando aqui, ó, sociologia. É um conhecimento pertencente à sociologia. Poderia ter reescrito de uma outra forma também, assim, conforme teorias da sociologia, conforme estudos sociais apontam, né? E aí eu não preciso necessariamente especificar, porque é um conhecimento padrão da sociologia, na verdade. Afirmam, sendo o homem um ser social, aqui vocês poderiam ter citado quem? Durkheim, né? Se eu não me engano é Durkheim e Aristóteles também. É necessário que esse homem, né, se insira aqui. Eu estou colocando um pronome fazendo referência a algo que já foi dito. Então, esse se insira em uma cultura para construir sua identidade, construção da identidade em relação aos outros. Olha só, você precisa que esse homem esteja inserido em quê? Em uma cultura, ou seja, uma moral específica. Toda cultura vai estabelecer parâmetros morais aí, do que é certo, o que é errado, qual que é o comportamento melhor, qual que é o comportamento pior. E aí esse homem inserido nessa identidade com relação aos outros, que, aliás, inserido nessa cultura, vai estabelecer uma identidade com relação aos outros. E essa identidade vai fazer com que ele se reconheça ou não, como relativo ou não de alguém. Inclusive, tem aí culturas pelo mundo, se vocês se interessarem por estudar antropologia, que vocês vão ver que as pessoas enxergam as relações familiares de milhões de formas diferentes. É muito diferente do que a gente vê no Ocidente, por exemplo. Né? Algumas culturas aí acontecem coisas que a gente acha bizarro, do nosso ponto de vista etimológico, etimológico não, etnocêntrico, e enfim, a construção dessa moral vai passar por, né, essa construção da identidade com relação aos outros. E aí depois eu poderia citar, por exemplo, ó, dessa forma a relação familiar, a concepção de paternidade no Ocidente passa pela religião cristã, que hoje se encontra enfraquecida, né? Coisa aí que você sabe que é fato desde já há muito tempo, que a religião cristã não exerce tanto poder na sociedade assim. Enfim, e aí eu continuaria esse raciocínio. Beleza? Observem como foi duas coisas muito proveitosas que vocês poderiam ter utilizado muito calmamente. E aí depois duas estratégias argumentativas que eu coloquei aqui, seguindo a mesma lógica, né? O argumento 1 para o argumento 1, estratégia de comparação para o argumento 1, estratégia de alusão histórica para o argumento 2. Aqui, ó, na estratégia 1 do argumento 1, eu utilizei a série Todo Mundo Odeia o Chris. Duvido que alguém não conheça. Diversos personagens negros nunca tiveram contato com seus pais, evidenciando a temática transversal da ausência da paternidade ativa em massa nos Estados Unidos. Aqui, ó, transversal por quê? Porque não é o tema da série, né? O personagem principal tem pai sim, então é transversal, é um assunto que passa pela série, mas não é o principal da série. Tá? A ausência da paternidade, ó, trouxe claramente aqui o nosso assunto, ativa em massa nos Estados Unidos. De forma similar no Brasil. Por que é a comparação? Porque o nosso foco não é Estados Unidos. O tema da nossa redação é no Brasil. Mas aqui eu coloquei uma informação, né? Fiz um link com o conhecimento de outra área com a série Todo Mundo Odeia o Chris, que se passa nos Estados Unidos, não se passa aqui no Brasil, mas eu vou falar de forma similar no Brasil. A gente também vê essa cultura, né, do abandono parental, dos entraves para o exercimento da paternidade ativa, e enfim. A partir dessa estratégia argumentativa, eu conseguiria muito calmamente falar sobre o assunto e de uma forma muito inteligente, né? Aqui o corretor não teria dificuldade nenhuma em entender seu raciocínio. E no argumento 2, a alusão histórica. Vamos ver exatamente o que eu usei. Durante a colonização portuguesa no Brasil, os jesuítas se empenharam em implantar, falei aqui sobre os jesuítas, se empenharam em implantar a cultura católica na população nativa. Aí aqui eu já foquei mais, né? Que foi a moral que a gente estava falando especificamente. Que moral que eu estava fazendo referência aqui? A moral responsável pela essa cultura familiar tradicional, né, da figura paterna. É a moral católica, moral cristã católica, mais especificamente.
a fim de povoar a terra e moldes europeus. A partir disso, inseriu-se no país a cultura familiar tradicional cristã, que a cada ano se vê mais enfraquecida. E aí eu poderia continuar de 1000 maneiras possíveis, né? Aprofundar mais ou aprofundar menos, isso daí ficaria por minha conta. Então, enfim, essas aí foram amostras para vocês tomarem como base na hora de escrever o texto de vocês. Não é para usar, obviamente, o que eu estou colocando aqui. Isso daqui é uma forma que você pode, a partir disso, ver exemplos de raciocínios muito interessantes. A próxima aula vai ser sobre a construção do texto, parte por parte, né? Introdução, desenvolvimento, desenvolvimento 2 e conclusão, utilizando essa tese aqui, ó, a número 5, e essas duas argumentações. Quais estratégias argumentativas a gente vai usar, hein? Será? Não sei, vamos ver quais vão ficar melhor. E aí no próximo vídeo, então, a gente faz essa construção e análise desse texto, beleza?